Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre animais vertebrados e invertebrados, tá bom? Peguem um caderninho de ciências de vocês e vocês irão copiar esse pequeno resumo do que vai ser estudado na aula de hoje. Animais vertebrados e animais invertebrados. Nós sabemos que animais vertebrados são aqueles que possuem o quê? Coluna vertebral. E os animais vertebrados eles estão divididos nesses reinos abaixo: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E nós iremos falar um pouco de cada um deles. E já os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. E são esses daqui. Os invertebrados são vermes, anelídeos, insetos, crustáceos, aracnídeos e equinodermos. Tá? Nossa aula de hoje será estudada nas páginas 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Peguem o livro de vocês lá na página 15. Anteriormente, você viu que os animais pertencem a um dos 5 reinos dos seres vivos. Estudaremos agora os 2 principais grupos de animais, que são os vertebrados e os invertebrados. Dentro de cada um deles, os principais indivíduos que os formam. Nós temos aqui, características gerais. Antes de detalharmos os 2 grupos de animais, precisamos entender todos os animais, independente do tipo e de grupos que representam. Então, aqui, o número 1, que são esses daqui, ele é chamado de lisossomos. São organelas exclusivas das células animais. Tem função de digestão intercelular, ou seja, aquela que ocorre no interior da célula. Número 2 é a mitocôndria. São organelas celulares responsáveis pela produção da energia. Elas são encontradas nas células de todos os seres vivos. Número 3 são os centríolos. Participam do processo de divisão celular, porém não são organelas exclusivas, pois aparecem também em musgos e samambaias. Além disso, os animais, de forma geral, apresentam características comuns. São heterotrófos. Conforme citado anteriormente, são animais que não fabricam seu próprio alimento. São seres eucariontes, possuem organização nuclear e são pluricelulares, possuem muitas células. Estas características possibilitam os animais de formar seus tecidos, órgãos e sistemas, assim como os vegetais. Coluna vertebral. Vamos lá. Observem esse animal aqui, Um dos objetivos dessa aula aqui, são esses grupos, os vertebrados e os invertebrados. Mas por que eles estão em grupos diferentes? Devido à estrutura presente nos vertebrados, mais ausente nos vertebrados, nós temos a coluna vertebral, que é essa vermelhinha aqui, tá? Está com uma cor bem diferenciada para vocês observarem, tá bom? Na imagem acima, em vermelho, como eu mostrei para vocês, podemos observar o que? A coluna vertebral em um cachorro, que permite a sustentação do animal e possibilita movimentos mais elaborados, diferente dos invertebrados, que não possuem esta estrutura, mas em alguns grupos de invertebrados possuem o exoesqueletos, estrutura externa, espécie de casca que oferece uma maior proteção ao animal. Vertebrados. Os animais com coluna vertebral e que podem ser classificados em 5 subgrupos são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, cada um apresentando características únicas comparadas aos demais. Vamos falar sobre os peixes. Observem aqui, esse aqui é o primeiro subgrupo que nós iremos falar, tá bom? Os peixes são animais exclusivamente aquáticos
podendo ser encontrados em ambientes marinhos e ducícolas. Como as principais características temos respiram oxigênio dissolvido na água, alimentam de vegetais, porém são herbívoros, alguns são carnívoros, e de vegetais e animais como onívoros. Podem colocar seus ovos nas águas, possuem seu corpus adaptado à vida na água e à natação, e apresentam um corpo coberto por escama, sendo que alguns peixes possuem escamas modificadas. Página 17, os anfíbios. Aqui os anfíbios. Observaram? São seres que passam parte da vida no ambiente aquático, na fase jovem, e na parte terrestre, na fase adulta. Quando um adulto, continuam dependendo da água para colocar os seus ovos, porque a sua pele é úmida e possibilita respiração cutânea, aquela que ocorre através da pele. Vamos falar também sobre os répteis. Olhem os répteis. Observaram? Répteis são animais que conquistaram totalmente o ambiente terrestre. Colocam seus ovos na terra ou na areia. Mesmo sendo animais terrestres, muitos répteis passam boa parte de suas vidas em ambientes aquáticos, como jacaré, tartaruga, por exemplo. Aves. As aves são vertebrados bem distintos. Boa parte dos indivíduos desse grupo possuem corpo adaptado a voo, apresentando ossos ocos que permitem a entrada de ar, bicos sem dentes e pena cobertura do corpo. Além disso, possuem uma espécie de bolsa, o saco aéreo, que armazena o ar e não apresentam bexiga urinária, o que deixaria o animal mais pesado. Página 18. Vamos falar agora sobre a última categoria, que são os mamíferos. Olhem aqui. Observar os mamíferos. Os mamíferos têm o corpo coberto por pelos. Grande parte dos indivíduos possuem placentas, estrutura que possibilita a mãe nutrir e proteger o filhote durante o desenvolvimento no interior do seu corpo. Outra característica importante, apresenta glândulas produtoras de leite, que são conhecidas como as glândulas mamárias, suor e sebo, alimentação herbívora, carnívora ou onívora. Vamos agora falar sobre os invertebrados. Os invertebrados possuem uma grande quantidade de indivíduos divididos em diferentes grupos. Estes grupos podem ser exclusivamente aquáticos, exclusivamente terrestres ou até mesmo seres encontrados em ambientes aquáticos e terrestres. Neste grupo, os animais encontrados são seres que possuem corpos e hábitos que lembram a um vegetal, como esponjas, anêmonas e corais. No mesmo grupo das anêmonas e corais tem os cnidários, como temos a água-viva. Observamos também o verme, com o corpo cilíndrico e achatado ou arredondado, e os anelídeos, invertebrados com o corpo dividido em anéis, como minhocas e sanguessugas. Existem ainda os invertebrados de corpo mole, com conchas internas ou externas ao corpo, ou os molúsculos. E neste grupo temos o caramujo, o coral, o polvo e a ostra. Então nós temos aqui, ó, minhocas, escorpião, água-viva, polvo e estrela do mar. Esses animais, pertencem aos grupos dos invertebrados. Tá bom, turma? Página 19. Vamos lá. Os artrópodes representam um grupo de invertebrados com maior número de indivíduos, com os seres de diferentes formas, tamanhos e ambientes ocupados. São classificados como artrópodes
os insetos, os crustáceos, como caranguejos, siri e camarão, e os aracnídeos, como aranha e escorpião. Por fim, o equinódermos, que são seres exclusivamente aquáticos e com uma estrutura corporal externa que lembra os ossos dos vertebrados. Neste grupo podemos destacar as estrelas do mar e o ouriço do mar. Vamos agora para as atividades. Número 1. Qual o fator que separa os animais em dois grandes grupos? Aí vocês irão responder. Número 2. Classifique os animais abaixo em vertebrados e invertebrados. Nós temos aqui sapo, gaivota, camarão e leopardo. Número 3. Dentro do grande grupo de vertebrados, encontramos 5 subgrupos. Quais são eles? Dê um exemplo de cada um, ou seja, são 2 respostas numa pergunta só. Vocês irão dizer quais são os grupos e caracterizar por como exemplo um animal de cada grupo, tá bom? Página 20. Todos os grupos de vertebrados possuem características marcantes. Por exemplo, os mamíferos apresentam aspectos únicos, assim como os peixes e os demais. O que fazem dos mamíferos serem diferentes de outros vertebrados? Número 5. Alguns animais invertebrados se aproximam dos vegetais. Quais são eles e por que possuem aspecto semelhante a um vegetal? Número 6. Assinale a alternativa correta. Então, nós temos aqui 4 opções e vocês irão marcar a questão correta. Para que vocês saibam qual é a correta, basta o quê? Exercitar a leitura, tá? E o entendimento. Número 7. O causador do esquistossomose verminose, muito comum em regiões do Brasil, invade o corpo de uma espécie de caramujo que vive na água para desenvolver a doença. Com relação aos caramujos, é correto afirmar que nós temos 4 opções, vocês irão marcar a correta, tá bom, turma? E número 8, na página 21. Os corais formam grandes recifes, protegendo as praias contra a ação de ondas e mudanças nas correntes marinhas. Estes seres possuem característica muito importante que os aproximam do outro reino. A qual grupo de invertebrados os corais pertencem? Pesquise em livros ou na internet a resposta. Cite grupos de indivíduos pertencentes ao mesmo grupo. E, por fim, indique recifes localizados em regiões brasileiras e no exterior. Caso necessário, peça ajuda ao seu responsável, tá bom? Então, com a ajuda da mamãe, nessa época de pandemia, o que vocês têm que fazer? Pedir à mamãe, fazer uma parceria, o responsável fazer uma parceria com o filho, nesse momento de pandemia, de distanciamento da escola, para que possa estar fazendo esta última questão, tá bom? Fiquem com o meu beijo, estarei colocando o gabarito lá no WhatsApp para vocês. E até amanhã.